Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer gráficos utilizando Python. Gráficos como esses que vocês estão vendo na tela. Para fazer esses gráficos eu utilizo uma biblioteca chamada Matplotlib, que é uma biblioteca que é um pouco similar com MATLAB. Se você sabe MATLAB, então você vai ter certa familiaridade com ela. Esse tutorial não é para iniciantes, completamente iniciantes. Você precisa ter noções básicas de programação e noções básicas de variáveis e loops e funções para que você consiga seguir com as aulas. O primeiro passo é instalar as bibliotecas. Para fazer isso, você abre o seu console de Python, escreve pip install matplotlib. Eu já tenho instalado e eu também vou usar o NumPy. Pip install NumPy. Esse software que eu estou usando é uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento. E o nome dessa IDE se chama PyCharm. Eu vou importar as bibliotecas matplotlib.pyplot e vou chamar ela de PLT. E vou importar também o NumPy. Import NumPy SNP. Ok? Vou criar uma função main principal. E nessa função nós vamos rodar o nosso exemplo número 1. Exemplo 1. Ok? Bem simples. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer é definir as variáveis que nós vamos utilizar para formar os gráficos. A primeira vai ser x, vai ser o número de 0 a 9. E a segunda vai ser o y, que vai ser o quadrado dos números de 0 a 9. Para, então, plotar o gráfico, a gente escreve plt.plot xy, bem similar ao MATLAB. Esse estilo aqui, para plotar o gráfico, nós vamos chamar ele de estilo MATLAB, que não é um estilo próprio do Matplotlib, tipo, é imitando o MATLAB de fato. E se você não sabe, o MATLAB é um software de ciência e engenharia que você consegue Matplotlib, que você consegue formar gráficos e fazer análises específicas. Só que não basta plotar o gráfico, você precisa mostrar ele também. Você escreve plt.show. Vou comentar aqui, formar gráfico e mostrar. Vamos executar, ver se está tudo funcionando. Não está, porque eu não chamei a função, obviamente. Testando. Arrange é com R só. Chamando NumPy 2 vezes. Nós queremos elevar ao quadrado. Vários erros depois, plotamos o gráfico. E funciona perfeitamente. Você consegue mover o gráfico. Clicando aqui na parte de baixo tem as opções, mover o gráfico. Consegue dar o zoom numa parte específica do gráfico ou até salvar a imagem no seu computador. Vou fechar e vamos ver algumas outras opções. Além disso, nós conseguimos também dar nomes aos eixos. Para isso a gente escreve plt xlabel, xlabel, escreve, vamos chamar de velocidade. Pensa que é o, quer dizer, tempo, né? Se está no eixo x. Pensa que é uma partícula que se move ao quadrado do tempo. E
velocidade. Rodando o código novamente, nós conseguimos ver que agora nós temos no eixo X escrito tempo e no eixo Y escrito velocidade. Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos entender como funciona para você formar o gráfico, só que utilizando o estilo próprio do Matplotlib. Vou chamar de exemplo 2. E vou utilizar as mesmas variáveis x e y para plotar o gráfico. Nesse caso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma figura. Para isso, plt.figure. Essa figura, essa figura contém diversos eixos, pode conter, né? E eu vou adicionar um eixo à nossa figura. Ou seja, uma mesma figura pode ter dois gráficos se a gente programar dessa forma. Fig, que foi o objeto que nós criamos aqui em cima, .add subplot 1, 1, 1. O que é esse 1, 1, 1? Porque eu coloquei esses três valores, três uns. O primeiro 1 é o número de linhas. O segundo é o número de colunas e o terceiro é o índice que o gráfico irá se posicionar. Então, por exemplo, eu adicionei então para essa figura um único eixo. Por quê? Porque ele só tem uma posição, uma linha e uma coluna, e coloquei ele no índice 1, porque ele só tem uma posição. Tudo bem? E se eu quiser plotar o gráfico agora, eu tenho que escrever ax.plot, ao invés de plt.plot. x,y e ax.show. Testando. Ainda está no gráfico exemplo 1, né? Vamos colocar aqui exemplo 2. Testando. Não funcionou, porque aqui acho que é plt.show e não ax.show. Perfeito. Perfeito. E como fazemos para adicionar as modificações? Tipo, nome dos eixos, título. Tudo isso nós escrevemos ax.set e o nome da variável, por exemplo, xlabel, que aqui seria o nosso tempo. ax.set ylabel, e aqui seria a velocidade. ax.set title, título, né? E seria posição da partícula, imaginando que a posição, que os dados que nós temos são de uma partícula qualquer. Vamos testar para ver se está tudo funcionando. Tá. Temos aqui o nome dos dois eixos, tempo e velocidade, e o título do gráfico, posição da partícula. Também podemos adicionar uma grade. Para isso é ax, grade true. Tenho quase certeza que é assim. Vamos só testar. É assim mesmo. Ele recebe a true, a variável true, no caso não é uma variável, mas recebe esse parâmetro, mas recebe esse valor como parâmetro da função grid. E vamos adicionar também uma legenda. Ax, que é o nosso eixo, legenda, e vale ressaltar que toda legenda precisa estar dentro de uma lista. Então eu criei aqui dois colchetes, e aqui eu vou escrever partícula 1, bem simples. Outra coisa é que quando você escreve a legenda acima do plot, ela não vai aparecer no gráfico. Ela não aparece a legenda. Mas se eu cortar ela, né, e eu colocar abaixo do plot, vou até escrever aqui, deve ficar abaixo do ax.plot. Ela aparece. Tá aqui, partícula 1, aqui do lado esquerdo do nosso gráfico. Muito bem.
Vamos para o nosso exemplo número 3, def exemplo 3, return exemplo 3. Agora no exemplo 3 nós vamos adicionar dois gráficos na mesma figura. Eu vou copiar aqui tudo isso aqui do exemplo número 2, copia, vou colar aqui no exemplo número 3. Só que o que eu vou fazer de diferente? Vou criar aqui um y1 e o meu y2 vai ser uma senoide, np.seno de x. Ainda assim, nós vamos continuar com um único eixo na nossa figura. Vamos adicionar tempo e velocidade, posição da partícula, posições das partículas, que agora nós temos dois gráficos. E vamos botar aqui axplot x, y1, axplot x, y2. E na nossa lista, nós vamos adicionar um segundo elemento, que vai ser a partícula 2. Exemplo 3, testando. Funcionou, ele até colocou duas cores pra gente. Eu vou multiplicar isso aqui por 5, eu acho. Vamos ver como fica. Só pra ficar aí mais visível. E como nós fazemos para mudar as cores dos gráficos? Você escreve vírgula depois de plot e uma string. Embaixo também, vírgula e uma string. O valor que deve conter esse string é uma série de códigos. Por exemplo, se eu quiser azul, eu escrevo um B. Se eu quiser vermelho, eu escrevo um R de red. E aqui eu vou botar um G de green, de verde. Então vou ter um gráfico vermelho e um gráfico verde. Se eu quiser o gráfico em estrelinhas, eu boto uma estrelinha. Eu tenho agora vários pontinhos vermelhos no gráfico. Se eu quiser o gráfico em bolinhas, eu coloco uma bolinha. E tudo isso você consegue ver na documentação do Matplotlib, no site. Pois bem, agora vamos ao exemplo 4. Para o exemplo 4, eu vou vir aqui e vou copiar o exemplo 3. Copia, cola. E mudar para exemplo 4. No exemplo 4 que nós vamos fazer, vamos criar uma função diferente. Vamos criar onde o y2 é um cosseno. Cosseno de x vezes, sei lá, 3 mais 2. Eu não sei se essa notação funciona, quem está somando uma matriz com um único número, mas vamos testar. E o que nós vamos fazer diferente agora é que nós vamos ter dois eixos na mesma figura. Eu vou copiar aqui embaixo, para a linha de baixo, e vou chamar de AX1 e de AX2. E eu quero esse eixo com duas colunas. No caso, a segunda figura vai estar no segundo índice. Então, nós temos aqui uma figura com uma linha e duas colunas, um eixo no índice 1 e um eixo no índice 2. Tudo que está aqui eu vou chamar de 1, AX1, e vou copiar. E vou chamar tudo que está aqui de AX2. Por que AX2? Porque é o segundo eixo. Nós vamos plotar aqui na figura 1, embaixo nós vamos plotar na figura 2. E eu vou tirar a legenda dessa vez. Vamos só ver se funciona.
Tá funcionando, só que a gente colocou aqui, né, o bolinho. Vamos tirar a bolinha. Tá funcionando. Nós temos então duas figuras que nós plotamos, quer dizer, dois eixos na mesma figura, ok? Plotamos dois eixos na mesma figura, foi o que fizemos. Vamos revisar. Primeiro nós definimos uma variável para o eixo x. Eu deixei ela como uma variável comum, variável para o eixo x. Depois criamos duas variáveis y, uma para cada figura. Var y1, var y2. A função arrange vai criar números do 0 a 99 e nós vamos multiplicar isso pelo cosseno de x vezes 3. E aqui cosseno de x vezes 5. Mais 2, né, no caso. Criamos uma figura. Nessa figura nós adicionamos dois eixos. Um eixo na primeira coluna e um eixo na segunda coluna. É uma figura com uma linha e duas colunas. Definimos as variáveis, definimos o nome dos eixos de tempo e velocidade para a figura 1 para a figura 2, adicionamos a grade e adicionamos o título posição das partículas. Plotamos o XY na figura 1, plotamos XY2 na figura 2, a primeira de vermelho e a segunda de verde. E, por fim, mostramos o gráfico, plt.show. O resultado é este que vocês estão vendo na tela. E nessa aula é isso, gente. Até a próxima aula. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E compartilhe com os amigos. Até mais.